A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, espero que todos estejam bem. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, que a palavra de Deus ela fala o seguinte: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Diz-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traz-me mais vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que resta da venda. Irmãos, todos aqueles que escutam os profetas de Deus, a orientação que Deus usa os teus profetas para passar para o teu povo, tem vitória no final. Aqui conta a história de uma mulher que ela ficou viúva. O marido dessa viúva chamava Obadias. Este homem, ele acolheu 100 profetas de Deus, colocando dentro de uma cova, e ele alimentou com água e pão. Então a dívida que esse homem fez foi para socorrer esses 100 profetas de Deus que estavam sendo perseguidos pela mulher do rei Acabe naquela época, que era a Jezabel. Então, diante daquilo que esse homem tinha feito para o reino, ele era discípulo dos profetas, ele estava ali cuidando, ele estava ali zelando, ele estava ali protegendo. Deus traz um jeito de trazer recompensa após a morte dele para essa mulher e para os teus filhos. Às vezes nós estamos numa situação muito semelhante à dessa viúva. E às vezes você pode estar numa situação semelhante à de Obadias. Você investiu no reino, você fez, você semeou, você plantou. E às vezes você acha que Deus não está vendo o que você fez. E muitas vezes, quem faz de coração e esquece, tem recompensa de Deus. Quem faz por barganha, acaba se complicando, porque Deus não trabalha através de barganha, Ele não trabalha através de troca. Mas muitas vezes nós semeamos no reino de Deus e a gente não vê de imediato uma resposta. Mas isso não quer dizer que Deus não vai trazer a recompensa para a gente. E no momento certo, Deus nos socorre, Deus vem e traz a recompensa para nós. Então não importa se você é viúva, não importa se você foi abandonado por alguém, não importa se você é sozinho. Você pode estar sozinho de pessoas, de uma situação, de uma circunstância, às vezes sozinha diante de um documento que você teve que assinar, que houve um rompimento de uma aliança. Você pode estar aí sozinho diante de uma situação que não tem ninguém ao seu redor para te socorrer, alguém que você conheça, mas Deus sabe levantar pessoas para trazer aquilo que nós necessitamos. Nós não estamos sozinhos da presença de Deus. Uma vez que você não se afastou da presença do Senhor, não tem o porquê você estar sozinho. Então Deus contempla todas as nossas necessidades, as nossas dificuldades. E Ele chega no momento certo com aquilo que nós necessitamos. Ele faz de um jeito tão seguro que a gente não passa por um processo de risco de perder aquilo que ele está nos dando. Aqui no caso, essa mulher, ela tinha um credor ali que estava cobrando: olha, se você não pagar, eu vou levar seus filhos. E a dívida que tinha ali, que era existente, que o marido dela fez, foi para socorrer 100 profetas de Deus. Foram 100 profetas ali que a Jezabel não conseguiu matar, porque ele sustentou com água e pão.
E a dívida que ele tinha feito era para justamente socorrer esses profetas. E Deus sabia que a descendência dele precisava de ajuda. E Deus manda um profeta dele lá para que ele venha através, né, ser um porta-voz de Deus naquele momento para socorrer aquela mulher, que ela não sabia o que fazer. Então tem hora que a gente está nesse dilema, numa situação que a gente não sabe como agir, mas Deus sabe nos socorrer, Deus sabe trazer pessoas para trazer para nós aquilo que nós necessitamos. E a palavra de Deus é uma palavra diretiva. Ele mostra para a gente, dentro da vontade diretiva dele, o que ele quer que a gente faça. Uma coisa é a vontade permissiva, tem hora que ele permite determinadas provações na nossa vida, porque ele quer que a gente cresça, ele tem propósito com aquilo, então ele permite. É a vontade permissiva de Deus. Mas tem hora que ele vem com a vontade diretiva dele. E quando ele vem com a vontade diretiva dele, ele nos direciona para que a gente venha alcançar, para que a gente venha conseguir atingir o alvo, para que ele consiga suprir aquilo que nós necessitamos naquele momento. Então aqui no caso, ele usou o profeta dele. Vai lá e pede todas as ânforas que você achar, você pede para os teus vizinhos. E aí ela vai lá, busca todas as vasilhas, tudo aquilo que ela necessitava naquele momento, que ela pôde conseguir com os vizinhos, e ela foi armazenando. E não falou nada para ninguém para que era aquilo, que um dos segredos é esse, você não comentar nada. Não contar vantagem antes do tempo. Nós não podemos fazer festa com algo que nós não recebemos ainda. Os demônios vieram para matar, roubar e destruir. E ela pega essas vasilhas com os vizinhos, guarda dentro da casa dela e começa a fazer exatamente o que o profeta mandou. Então Deus tem maneiras de trabalhar conosco e nos colocarmos dentro da vontade diretiva dele, para que a gente venha alcançar as promessas, os milagres, as bênçãos que ele tem para nos entregar. Porque impedimento, irmãos, nós vamos ter sempre. Pessoas ruins para nos explorar na hora da nossa dificuldade. Pessoas que não querem que a gente avance, isso daí Satanás levanta. O que mais tem no mundo é isso. Existem pessoas boas, existem. Existe a justiça de Deus que sustenta, existe, se não fosse, o mundo estava um caos já. E a gente precisa seguir a orientação e a voz de Deus, porque através dela nós vamos ter vitória. Nós vamos obter grandes sucessos e vitórias. Então Deus manda falar para você, não importa a condição que você está, você pode ser viúva. Você pode estar divorciada nesse momento. Você pode estar numa situação difícil, podem ter abandonado você com os teus filhos. Podem estar querendo levar os teus filhos. Podem estar vindo aí com cobranças absurdas. Cobranças de coisas que você não fez, de dívidas que você não adquiriu. Você pode estar passando a situação mais constrangedora da sua vida. Pode ser algo inusitado aos teus olhos. Nunca vivi uma situação dessa. Não sei como sair de uma situação dessa. Nunca passei por essa experiência terrível. O nosso Deus tem solução para todos os problemas da nossa vida. Todos os nossos problemas. Quando fala em ânforas aqui, que são as vasilhas, são pessoas usadas por Deus. Olha quantos vizinhos ela foi pedindo as coisas e eles foram cedendo para ela. Pode ter o coração duro que for, quando Deus quer, Deus faz ceder. E quando fala em azeite, é a presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está conosco, não nos falta nada. Nem em âmbito material, nem no âmbito espiritual. Porque Deus faz as coisas se materializarem na nossa vida de uma forma assim que a gente nem compreende. Nós não sabemos nem explicar como que aquilo chegou na nossa mão. Então ele manda falar para você que agora é a hora de multiplicar esse azeite. É hora de Deus trazer para a sua vida processos de multiplicação tão grande que você até então nunca viveu. Porque você está olhando aí um processo de escassez muito grande, um processo de dificuldade muito grande, que está te assustando. E isso tem te assolado, isso não é de hoje que você está vivendo isso. Já faz um tempo que você está passando por esse processo. Só que o nosso Deus, ele sabe chegar e trazer a solução. Quando a gente usa a expressão assim, Deus
ele não está demorando, ele está caprichando. Se a gente for analisar em termos de tempo, irmãos, porque a palavra de Deus ela vem como um consolo para o nosso psicológico, para o nosso emocional. Então você está num momento de dor tão grande que a palavra de Deus ela vem e te traz cura, ela te traz um conforto, ela te traz uma base de sustento para que você consiga caminhar e receber aquilo que Deus tem para te entregar. Quando a gente pega essa palavra no profundo dela, na íntegra dela, você vai falar assim, nossa, mas Deus precisa de tempo para caprichar? Ele não consegue fazer as coisas de uma hora para outra? Ele não faz no de repente? Ele não é um Deus de já? Por que Deus precisa de tempo para caprichar? Na verdade, tudo que nós necessitamos já existe. Quando ele fala que ele não está demorando, ele está caprichando em você, para que você venha ficar apto a receber o que ele tem para te entregar. Quanto mais Deus caprichar em você, mais vai ser saboroso a sua vitória. Quanto mais Deus caprichar em você e te deixar apto para receber determinadas coisas das mãos dele, maior vai ser a sua maneira de desfrutar daquilo que ele está te entregando. Se ele entregar para você e você não estiver preparado, não estiver apto o suficiente para poder receber aquilo, o que vai acontecer com você? Você não vai desfrutar daquilo que ele tem para te entregar de uma forma tão esplendorosa se ele trabalhasse em você mais um pouco. E tem hora que a gente fica numa oscilação assim emocional tão grande que isso atrasa muitas vezes o nosso processo. Quanto mais você reclama, quanto mais você lamuria, mais preço você paga por você reclamar, por você não acreditar, por você lamuriar. E tem hora que Deus usa várias bocas para poder te orientar e você duvida, porque você olha para o homem. E tem hora que nós temos que dar liberdade para Deus falar conosco, porque ele vai dando confirmação. Então, quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais claro fica o processo com o Senhor. E você passa a não ter dúvida de que é Deus falando, que é Deus te orientando. Às vezes, irmãos, para nos orientar, para falar, eu falo isso por experiência que eu tenho com Deus. Às vezes ele usa até o diabo para falar aquilo que ele precisa falar conosco. Quantas vezes Deus usou a boca de um adepto de Satanás para me dar a orientação que eu necessitava? A pessoa achou que estava me prejudicando. Mas, na verdade, ela estava me dando uma confirmação de uma orientação que Deus já tinha me dado. Então, quando Deus quer, ele usa até o inimigo para nos servir, para nos abençoar de algum jeito. O que nós não podemos fazer é limitar o trabalhar de Deus na nossa vida. Já viu? Tem uma história que cada um conta de um jeito, né? Eu vou contar de um jeito só para vocês entenderem. Que uma pessoa passa por um homem passa por um naufrágio. E ele fica à deriva em alto mar. E ele começa a clamar, pedindo para que Deus traga ajuda. Aí aparece um navio, ele fala, não, o navio fala, olha, vem, vou resgatar você. Ele fala, não, Deus vai me salvar. Daqui a pouco aparece um barco. Fala, olha, eu vou te tirar daqui, né? Vem que eu vou socorrer você nesse momento. Não, não precisa, porque Deus vai me salvar. Daqui a pouco aparece uma outra pessoa em alto mar para ajudar. Vem um outro barco. Olha, eu vou te tirar daí, você não pode ficar aí, eu vou te salvar, vou te ajudar. Não, não precisa, porque Deus vai me salvar. Quer dizer, Deus mandou 3 recursos para salvar a pessoa. E a pessoa esperando sei lá o quê. Acho que ela achou que ia vir um anjo ali, um cavalo alado, buscar ela, em alto mar. E tem hora que nós ficamos em determinadas provações do jeito que esse homem estava. Clamando para Deus ajuda, e Deus está trazendo ajuda e a pessoa não consegue enxergar que aquilo é ajuda de Deus. Deixando as oportunidades de Deus passar. Perdeu 3 oportunidades de ser socorrido em alto mar, porque estava esperando Deus vir. Porque tem hora que durante o processo da dificuldade, muitas vezes que você passa, você fantasia coisas que não condiz com o que Deus está fazendo. Isso é um perigo. Porque quando você começa a limitar o agir de Deus, você começa a criar várias situações fantasiosas em cima de algo que Deus não está trabalhando daquela forma. Deus está trabalhando de um jeito diferente. Deus vai te socorrer de um jeito diferente. Deus vai te dar livramento de um jeito diferente. Porém, a recompensa que você precisa, aquilo que você necessita, vai chegar. Mas Deus vai fazer do jeito dele. E não do jeito que você está imaginando, do jeito que você espera. E tem hora, irmãos, que esperar em Deus é muito difícil. Mas Deus, dentro
do processo socorrista que ele tem, ele chega com a providência que nós necessitamos. E ele traz aquilo que nós precisamos. E ele tira a gente do fundo do poço. Eu falo porque inúmeras vezes eu não tive mãos estendidas de pessoas que tinham condições, que poderiam me ajudar. Mas Deus, dentro da misericórdia dele, ele vinha e ele trazia socorro. E socorro de uma forma inusitada, porque vinha de pessoas que eu nem imaginava. Vinha recursos de um jeito assim, que eu falava, poxa vida, eu nunca imaginei que o Senhor fosse usar esse meio. Eu nunca imaginei que o Senhor fosse agir dessa forma. Mas sempre dando liberdade para Deus trabalhar. Porque se eu não desse liberdade para Deus trabalhar, ficava difícil de Deus executar alguma coisa na minha história. Então, às vezes, você está esperando a ajuda de Deus de um jeito e Deus está querendo trazer de outro. E aí você dificulta o trabalhar de Deus porque você acha que de outra forma, se não for do jeito que você imaginou, aquilo não é de Deus na sua vida. Quando você dá liberdade para Deus trabalhar, Deus vai conspirar tudo ao seu redor a teu favor. Deus não fala na palavra que tudo aquilo, todo mal que vem, toda adversidade que vem, toda dificuldade que vem, Deus não transforma em bênção na nossa história? Tudo aquilo que vem em termos de adversidade na nossa vida, não vem para nos favorecer? É o que Deus fala na palavra. Então, tudo aquilo que você está achando que é dificuldade na sua vida, tudo aquilo que você está percebendo que, nossa, isso daqui não está me favorecendo, está te favorecendo sim. Está sendo a seu favor. Porque Deus faz com que aconteça dessa forma na nossa vida. Então, tem adversidades que aparecem na sua história, que às vezes é uma afronta. Às vezes é uma rasteira financeira que você levou. Às vezes chegou alguém aí e agiu de má fé. Alguém que fez uma proposta para você e fez tudo ao contrário da proposta, te prejudicando. Aí você fala, nossa, cadê o Deus que eu sirvo? Cadê Deus que não está vendo isso? Tudo isso está contribuindo a teu favor. Toda maldição que está vindo aos teus olhos vai te favorecer lá na frente. Daqui a pouco Deus reverte essa situação a teu favor, você fala, poxa vida, se Deus não tivesse feito daquele jeito lá, eu não tinha sido favorecido dessa forma. Eu não teria recebido meus direitos desse jeito. Eu não teria sido abençoado dessa maneira. Então, tudo aquilo que vem aos nossos olhos para nos prejudicar, na verdade, está nos abençoando. Só que nós não temos, muitas vezes, a visão dessa bênção e dessa situação invertida diante do processo que a gente está vivendo, porque nós estamos passando por um processo de dor, um processo de opressão, um processo ao qual estão te colocando no muro. É como se você estivesse indo, sabe, para um muro onde você vai ser executado, e na verdade não é. Você está indo ali para aquela situação para que Deus venha derrubar aquele muro para que você possa passar. A arma que seria para atingir você, para te matar, na verdade vai derrubar esse muro. E quem vai sair de posse de vitória nessa situação é você. Então, quando a gente começa a descansar em Deus e deixar Deus fluir na nossa vida, trabalhar da maneira dele, as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam em Deus. As coisas cooperam a favor do povo de Deus. Então, nada daquilo se torna ruim ao ponto de trazer destruição para a nossa história. Que foi o que aconteceu com essa viúva. O marido morreu, ponto. Chegou o tempo dele ser recolhido? Chegou. Obadias não existe mais, está lá com Deus, está no reino. E agora a morte desse homem está trazendo desgraça para a vida daquela mulher. Todo o mal que foi lançado com a morte dele estava contribuindo para o bem dela. Todo aquele mal estava revertendo a situação daquela mulher. Aquela mulher não tinha nada. Um pouquinho de azeite, se tornou uma empresária. Agora ela tinha azeite para comercializar, viver com os filhos, sobrar. Aí tem hora que a gente olha para a adversidade e a gente fala assim, meu Deus, isso agora vai me matar. Na verdade, está contribuindo para o teu favor. Está contribuindo para o teu bem. E você não está entendendo. Só que Deus manda falar para você, eu não perdi o controle da sua história. Eu sei o que eu estou fazendo. Você pode ser aí a viúva de Obadias. Mas o teu azeite irá transbordar, vai se multiplicar, porque agora eu estou chegando para transformar toda a maldição que trouxeram para a sua vida em bem. Então acalma. Acalma porque Deus sabe trabalhar. Irmãos, quantas vezes em processos judiciais que eu tive que enfrentar?
Quantas e quantas vezes que eu falava, Senhor, é só a mão do Senhor aqui. E vinha situações assim, complicadíssimas, que eu falava, agora não tem como ter reversão nisso aqui. E Deus chegava e falava, todo o mal que estão lançando sobre a sua história, tudo que estão fazendo, está contribuindo para o teu bem. Daqui a pouco Deus dava uma guinada no processo. Quando eu assustava, estava tudo a meu favor. E a pessoa que agiu de má fé, que agiu de recurso, que agiu, sabe, pedindo favor para os outros, porque acha que pode todas as coisas, ia lá e perdia. Passava vergonha. Teve casos, irmãos, eu entregar na mão, sabe, de profissional, pagar o honorário direitinho. E entregar processo na mão de profissional, o profissional nem entrar no processo. Largar o meu processo, a Deus dará. Foi a melhor coisa que a pessoa poderia ter feito. Porque na hora que ela largou a Deus dará, Deus entrou e me deu vitória. Bateu no juiz ali umas 4, 5 vezes. E eu sem defesa nenhuma. E a pessoa recebendo os honorários da minha mão. Sabe o que Deus fez? Causa ganha. Eu não perdi o processo. E eu sem saber de nada. Eu perguntava e a pessoa falava para mim, não, tá tudo sob controle, eu fiz a defesa, eu fiz isso, não tinha feito nada. E o processo largado, abandonado. E eu sem defesa judicial nenhuma. E Deus falando para mim, acalma, porque eu estou cuidando de algo impossível. E eu sem entender nada. Falava, mas do que o senhor está falando que eu não estou entendendo? Depois, quando o Espírito Santo veio, me revelou o que estava acontecendo, que eu fui tomar a ciência do que estava acontecendo, Deus tinha me dado vitória. Quando eu fui conversar com outro profissional a respeito do assunto, que eu não conversei com um, eu fui pedir orientação aí para uns 5, 6, ninguém acreditou que eu tinha ganhado aquele processo. Porque eu estava sem defesa nenhuma. E a pessoa recebendo os honorários ali todo mês, eu pagando direitinho, e a pessoa nem no processo entrou. Então, quando você confia em Deus, quando você sabe que Deus é na sua vida, quando você conhece a capacidade do Deus que você serve, toda maldição que vem perante o povo de Deus colabora para uma grande vitória. Então, acalma o teu coração, porque não tem nada perdido. Deus está no controle de tudo. E Deus vai te dar grandes vitórias diante desse processo que você está vivendo. Confia. Confia porque Deus é contigo. Irmãos, eu tenho testemunhos assim sobrenaturais com Deus. É que tem coisa que eu não posso contar. É tudo no tempo de Deus. É quando eu tenho vitória. É tudo no tempo de Deus. Mas eu falo para os irmãos, dentro da experiência que eu tenho, da fé que eu exerço. Não desanime do processo. Você pode estar achando que está tudo contra você. Você pode estar achando, sabe, Deus não perdeu o controle dessa peleja. Deus não perdeu o controle da sua história. É na hora que todo mundo está achando ali que o credor vai levar tudo que você tem, que seu azeite secou, que você não tem mais recurso, é que Deus chega com a multiplicação dele. É a hora que Deus faz, é a hora que Deus dá a reviravolta. É a hora que Deus dá segurança para você, para que o inimigo não venha tomar aquilo que é teu, não venha colocar a mão naquilo que te pertence. Então, nada do que você tem feito para o reino, nada do que você semeou, ficará, a Deus dará, ou ficará, sabe, perdido no espaço, porque Deus não é assim. Deus tem compromisso com as coisas dele. Deus tem compromisso com o povo dele. Você não vai fazer as coisas para o reino e sair com uma mão na frente e outra atrás, não. Deus paga direitinho. Deus sabe as renúncias que você faz. Deus sabe o quão você tem se desprendido para fazer a vontade dele, o esforço que você tem feito. Agora chega a recompensa. Irmãos, Obadia alimentou 100 profetas escondidos dentro de uma cova, com água e pão. A dívida que esse homem fez era para salvar os profetas de Deus. Estava semeando no reino. Não tem uma semeadura que você faz para o reino que Deus não traga recompensa para você. E Deus vem e supre as nossas necessidades. Eu sei porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei como que ele age. Quantas vezes eu não tinha nada sobrando em casa, eu semeava no reino. Às vezes era o único dinheiro que eu tinha, eu ia lá e doava. E Deus vinha e supria as minhas necessidades. Então Deus, ele é um Deus provedor. Ele é um Deus galardoador. Ele é um Deus que está sempre suprindo as necessidades do seu povo. Então não importa a maneira como você tem doado o seu tempo para Deus, não importa a maneira como você tem abençoado o ministério,
Deus vai chegar agora com uma grande recompensa para você. Então confia no que Deus está te entregando agora, porque o que Ele está trazendo para sua vida é uma grande multiplicação. Agora é a hora dele honrar você. Ele manda dizer para você: o azeite dessa vasilha vai se multiplicar, não faltará. Vai ser no pouco que você tem, na dificuldade que você está enfrentando. Nesse deserto que você está passando, que eu estou chegando com multiplicação, que eu estou chegando para suprir as suas necessidades. Vai ser aí que o socorro vai chegar. Você pode falar assim: ah, mas eu sou viúva, não tem ninguém por mim. Você tem Deus com você, sim. E Deus sabe chegar e trazer aquilo que está faltando na sua história. Deus sabe chegar e multiplicar. Aquela mulher se tornou uma empresária do dia para o outro, irmãos. Ela não tinha nada. Deus trouxe recurso, não foi só para ela, não. A descendência dela usufruiu daquilo que ela recebeu de Deus. Que os filhos estavam ali, não precisou serem recolhidos, não foram vendidos como mercadoria, como escravos. Deus não permitiu. Então não se desespera, porque diante desse processo que você está achando, não, agora eu estou perdida, agora vai chegar na minha porta, agora não, vão levar tudo. Não, não vai ter nada disso. Agora Deus vai chegar com um processo de multiplicação. Entender os processos de Deus é difícil. Tem hora que por mais sabedoria que Deus venha te dar, isso está lá em Provérbios, por mais sabedoria que Deus venha te dar, tem hora que você não vai ter compreensão do processo que você está vivendo. Aí você vai falar assim: do que adianta tanta sabedoria? É melhor você ter sabedoria e você passar por um processo compreendendo o que Deus está fazendo e ficar firme com Deus, do que você não ter sabedoria e na hora que você passar por um processo desse, você largar a presença do Senhor, porque com Deus você tem vitória. E sem Deus você vai ter problemas maiores do que você já está enfrentando. Então, todas as vezes que a gente caminha com Deus, irmãos, nós não temos nada a perder com o Senhor. E o processo é difícil. O processo da espera não é fácil, não é para qualquer um. Mas Deus traz recompensa para quem espera nele. Diante de todo o processo que você vive com Deus, o final, que é o propósito da vitória, é muito maior. E Ele sabe trazer recompensa para você. Então acalma o teu coração, porque agora Ele está chegando para trazer uma grande multiplicação aonde estava havendo uma escassez. E Deus manda dizer para você: essa tormenta de credores na sua porta, essas situações que você tem vivido, de cobrança, que tem te oprimido, que tem te trazido angústia, choro, tem provocado em você uma grande vergonha, e isso vai acabar, porque agora Ele está chegando para suprir aquilo que você está precisando. E é Deus que vai trazer o recurso. Não se importe com a maneira como Deus vai trazer o recurso, porque Ele sabe o que está fazendo. O que você tem que fazer é confiar. Fidelidade com Deus, irmãos, é tudo. Deus é fiel com quem é fiel a Ele. Então, uma vez que você é fiel ao Senhor, não tem o porquê. Não tem como arrancarem coisas de uma pessoa que é fiel ao Senhor. Deus não deixa. Obadias ali fez uma obra maravilhosa, socorreu 100 vidas ali. Eram 100 profetas ali que estavam sendo perseguidos por Jezabel e iam morrer. Aquela mulher era cruel, ela não gostava dos profetas de Deus. Ela queria matar todos. Ela era assassina de profetas e ele foi lá e socorreu 100 vidas. Tem hora que você faz a obra para Deus, você não sabe nem para onde está indo. Você não sabe como que Deus está usando isso. Você não sabe quantas bocas você tem matado a fome. Você não sabe como que você tem suprido a necessidade do povo de Deus, porque a gente não tem noção. A gente faz e a gente não tem noção para onde está indo, mas Deus sabe administrar. E Deus sabe a confiança que você tem demonstrado a Ele. Então Ele sabe que você tem feito por amor e que você é uma pessoa desprendida. Que você não quer saber para onde está indo, como que Deus está usando. Você está simplesmente fazendo a vontade de Deus. Mas Deus vê tudo. E Deus traz recompensa. Então é uma palavra, uma oração que você faz para o reino. Para alguém que está sofrendo. É o nome de Jesus que você leva, nos lugares que você vai. Tudo isso traz recompensa para a gente, irmãos. Quem planta o bem, colhe o bem lá na frente. Então, por mais difícil que seja aos seus olhos, fazer o bem é difícil, as pessoas não valorizam, as pessoas são ingratas. Não olhe para isso. Olhe para o preço que Jesus pagou naquela cruz, derramando aquele sangue. Todas as dores que Ele passou durante todo aquele processo que ele viveu de humilhação, de perseguição, para que você tivesse a sua salvação. E por mais que nós venhamos fazer por Ele nessa terra, será pouco ainda diante do que Ele fez por nós. E todo o ensinamento que Ele nos deixou.
E ele é um espírito vivo que está cuidando de nós 24 horas por dia. Então ele manda dizer para você: todo o esforço que você fez eu tenho contemplado. Tudo aquilo que você tem passado eu tenho visto. Você não está sozinho nem sozinha nessa situação, nessa estrada, nesse mundo, durante o processo da sua vida. Então ele manda dizer para você: agora é hora de azeite multiplicar na sua história. Eu não sei o que você necessita nesse momento, mas ele está chegando com um grande azeite aí para poder multiplicar na sua vida. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe trazer a recompensa para você. Então toma posse aí da sua vitória, da multiplicação que está chegando. Toma posse dos recursos que Deus está trazendo. Não queira limitar o trabalhar de Deus. Ele não precisa da sua ajuda. O que ele quer é a sua fé. E ele quer que você faça as coisas desprendido, porque do resto ele está cuidando. E agora é hora dele chegar aí com grandes recompensas para você. Confia, porque agora é hora de multiplicação na sua vida. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa multiplicação. Que o Senhor chegue, Pai, diante da nossa impossibilidade. Que o Senhor traga tudo aquilo que nós necessitamos. Que o Senhor venha nos socorrer de uma forma sobrenatural. Que o Senhor traga, Pai, tudo aquilo que nós precisamos para que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor venha entregar para nós testemunhos, Pai. Para que todos aqueles que não acreditam na nossa fé, não acreditam na nossa vida com o Senhor, venham entender que o Senhor é vivo e que o Senhor é conosco. Nós agradecemos por todas as bênçãos que estão por vir. Nós confiamos no Senhor, Pai. E nós cremos que o Senhor irá nos surpreender mais uma vez. E nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse aí da sua vitória. E confia. Confia, porque Deus sabe trazer multiplicação em todos os sentidos da nossa vida. E é isso que Ele está fazendo agora na sua história, trazendo azeite. Agora é a hora de derramar de azeite. Agora é a hora dele trazer as ânforas para você encher. E se prepara que você vai ter que pedir vasilha emprestada. E você vai ter que pedir ajuda para administrar o que está chegando. E você precisa confiar em Deus. Confiar, sabendo que Ele está com você o tempo todo. Você pode até pensar assim: ai, dela, mas tem tanta gente querendo atrapalhar. Não se importe com os outros. Não se importe. Irmão, essa Jezabel, essa mulher, ela gastou tanta energia perseguindo os profetas de Deus, que na hora que Deus põe limite, não tem quem atrapalhe. Não tem. Então não tenha medo de perseguição nenhuma. Não tenha medo de Jezabel nenhuma. Quando Deus quer esconder, Ele esconde. Ele levanta Obadias para esconder, põe a gente em cova. Tem hora que a gente não sai de uma situação, a gente não entende, é Deus nos resguardando. É Deus nos protegendo. É Deus cuidando da gente para o que Ele vai nos entregar, para o que está por vir. Então confia e não tenha medo de nada, porque agora Ele vai multiplicar esse azeite. Aonde estava tendo dificuldade, escassez, aonde você estava se sentindo sozinho, aonde você achou que não tinha uma mão estendida, aonde você pensou que ninguém ia te socorrer, Deus vai usar meios aí que você nem imagina para te socorrer e para trazer grandes vitórias. Então prepare as vasilhas. Pode pedir vasilha emprestada, porque agora é hora do azeite multiplicar. Agora é hora de Deus trazer uma grande multiplicação na sua história. Agora é hora dele se manifestar e mostrar mais uma vez que Ele é contigo. Então confie em Deus. Não esmoreça agora, porque a providência de Deus está chegando na sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.